Salve, salve pessoal, sou o professor Fabrício Bastos, vou trabalhar aqui com vocês no RJ Plus. A revisão aí para a segunda fase do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e vou trazer aqui para vocês algumas questões que eu reputo de extrema relevância para essa reta final, digamos assim. Eu faço ideia de como vocês devam estar ansiosos, mas fiquem tranquilos que agora está chegando na etapa quase final, você já está vendo ali no fundo o seu troféu, então foco mesmo, dá aquela respirada, tenta dar uma desopilada de vez em quando para botar a cabeça para fora d'água e vamos juntos aí. O que eu pensei em fazer com vocês? Pensei em dar uma passeada, no bom sentido do termo, pensei mesmo em dar uma passeada com vocês dentro de processo civil e trazer os principais pontos, normalmente aqueles mais atuais, sobre a nossa matéria aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que quero que vocês tenham um certo cuidado, uma certa cautela, é com normas fundamentais. No que pertine às normas fundamentais, quais são os pontos que podem surgir aí numa prova de segunda etapa? Primeiro ponto que pode surgir, o que é claro, é você manejar o chamado sistema multiportas. E o que eu quero dizer com isso? De que forma o magistrado pode protagonizar o chamado sistema multiportas? Porque a gente sabe que o sistema multiportas, como o próprio nome faz supor, é um sistema no qual digamos, aquele que tem o seu direito violado, ou pretensamente violado, ou que está em vias de ser violado, ele pode ter diversas saídas, dentre elas a judicialização do tema ou a busca por solução consensual, dentre diversas formas de solução consensual. Dentro desse cenário, qual é a importância da participação do magistrado nesse ponto? E aqui eu quero que vocês tenham atenção, porque muitas das vezes, quando a gente está estudando o sistema multiportas, a gente visualiza o sistema multiportas na etapa pré-processual. Lê do engano. Esse sistema multiportas, ele não deve ser só visto na etapa pré-processual, ou seja, antes da judicialização da questão. Você também tem que avaliar o sistema multiportas depois da judicialização da questão. Aí você vai pensar, Fabrício, mas espera aí, soou um pouco contraditório. Não. Repara só no que eu vou dizer. Você, como magistrado, que será daqui a pouco, você pode propor uma solução consensual, por exemplo, sem problema nenhum. Não existe vedação, ao contrário, se você se ativer ao artigo 139 do CPC, você vai perceber claramente que um dos deveres do juiz é tentar a qualquer tempo conciliar as partes. Então você pode sim propor uma solução consensual. E aí eu quero contextualizar uma novidade. Será que você, enquanto magistrado, vamos imaginar que você esteja presidindo aí uma demanda de improbidade administrativa proposta em face de um determinado agente público. E você verifica ali o seguinte, olha, aqui é uma questão de baixa gravidade ou média gravidade, entendo que seria possível propor sim ao Ministério Público, que é o autor da ação, e ao agente público, que é o seu réu, uma solução consensual. Aí entra a questão que eu quero propor a vocês à guisa de reflexão. Ao propor essa solução consensual, você pode, enquanto magistrado, propor a celebração do ANPC, do Acordo de Não Persecução Civil? A resposta negativa se impõe. O que você pode fazer é abrir a oportunidade e instar o Ministério Público para que ele se manifeste sobre isso. E por que eu trouxe esse tema? Porque há pouco tempo, há poucas semanas, o TJ de São Paulo, em sede de recurso, foi instado a se manifestar sobre o tema, mas no ANPP. E aí o que o relator fez? Ele baixou os autos para o órgão de execução de primeiro grau para que ele verificasse a possibilidade da celebração do ANPP. Essa mesma linha de raciocínio vale para o ANPC, mas perceba, não foi o magistrado de segundo grau que propôs
o ANPC ou a ANPP, no caso que eu estou trazendo, mas sim propôs ao Ministério Público a análise desse cabimento. Então esse é o primeiro ponto. E aí você já pode objetar dizendo o seguinte, mas espera aí, Fabrício, o artigo 17, parágrafo 10A da Lei de Improbidade Administrativa, quando fala em solução consensual, só se refere à fase de resposta. Não se atenham a essa redação desta maneira. A doutrina que comenta o tema já sustenta que, na verdade, essa limitação temporal de momento processual, ela não deve se sobrepor à regra do artigo 139 do CPC, que nos prevê qual ideia? A conciliação pode acontecer a qualquer tempo. Ademais, a diretriz do CPC está lá no artigo 3º. Tem que se buscar solução consensual. Fechado? Dentro desse panorama, dentro desta senda, o STJ recentemente reconheceu a possibilidade da celebração de ANPC em sede recursal, mesmo após o proferimento da sentença. Mesmo após o proferimento da sentença. Denotando justamente o que eu acabei de vos apresentar. Que o que deve preponderar é a solução consensual. Tá? Então fiquem atentos, porque vocês, enquanto magistrados, podem sim propor a celebração ou seja do ANPC, seja de um acordo, qualquer que seja, propor a celebração. Mas se for um instrumento exclusivo do Ministério Público, você tem que instar o Ministério Público a se manifestar sobre isso. Fechado? O outro ponto que você tem que sempre ter cuidado é justamente o princípio da vedação à surpresa, que vocês vão encontrar lá nos artigos 9º e 10º do CPC. E o que eu quero que vocês tenham em mente aqui? A regra vai permanecer sendo a vedação à surpresa, claro, com as exceções previstas na lei. Mas o que é na essência a vedação à surpresa? É o magistrado não surpreender as partes, trazendo elementos para a sua convicção e elementos para a sua decisão que não foram ventilados pelas partes. Basta lembrar do chamado ônus argumentativo, que inclusive já caiu em prova de segunda fase do TJ do Rio, a questão do ônus argumentativo previsto lá no artigo 489, parágrafo 1º. Previsto no artigo 489, parágrafo 1º. Então fiquem atentos a isso também. Perfeito? Outro cuidado que vocês devem ter, aí já vou para o segundo tema, que é competência. Quais são os cuidados atuais que os senhores devem ter sobre o tema competência? Primeiro cuidado, fiquem muito atentos à possibilidade da chamada cooperação jurídica nacional. A possibilidade da celebração de atos concertados entre os órgãos jurisdicionais. Isso é de extrema relevância, senhores. Fiquem atentos por quê que eu estou falando isso. Porque um dos temas mais debatidos nesse ano de 2021 pelos tribunais superiores foi regra de competência. E um dos pontos mais batidos foi como lidar com os casos nos quais vou falar transbordar, mas o melhor seria ultrapassar. Quando a repercussão do caso concreto ultrapassa os limites dos estados, os limites da sua própria comarca. E aí uma das soluções é justamente a realização de atos concertados entre esses órgãos jurisdicionais, tal como preconiza o artigo 69 do Código de Processo Civil. E aí vai um parênteses importante. Esse mesmo artigo 69, ele nos permite sustentar a possibilidade, inclusive, de coletivização da prova. Repito, a possibilidade, inclusive, de sustentarmos a chamada coletivização da prova. Ou seja, a instrução probatória ocorre dentro de uma determinada relação jurídica processual e essa prova aqui obtida, ela vai ser utilizada em outros casos que se assemelham ao anterior. Ok? Então fica atento porque esse é um ponto também relevante, chamada coletivização da prova.
Repito, o que vem a ser a coletivização da prova? Quando há vários casos concretos versando sobre o mesmo tema, o órgão jurisdicional pode fazer uma única instrução e replicar o resultado dessa instrução probatória aos demais casos, obviamente oportunizando a que os sujeitos dos demais processos participem claramente desse contraditório. Fechado até aqui? Pois bem, dentro ainda desse mesmo contexto, a gente tem que trabalhar o chamado princípio da competência adequada, o chamado forum shopping e forum non-convenience. Forum shopping e forum non-convenience. Qual é a ideia que vocês têm que trabalhar aqui? Imagina, a gente nem precisa ir muito longe, a gente pode trazer aqui exemplos muito corriqueiros aqui do estado do Rio de Janeiro, exemplos nos quais um determinado fato atinge diversas comarcas. Como um determinado fato ele pode atingir diversas comarcas, todas as comarcas que forem atingidas vão ostentar a competência para o processo de julgamento desse fato. Claro, competência do local do fato. Então você vai trabalhar todas essas comarcas, mas espera aí. Significa dizer que eu vou propor a ação em cada uma dessas comarcas? Eu entendo que não. Na minha leitura, o que você tem que buscar? O foro mais adequado. Você tem que buscar o chamado foro mais adequado. Nada mais é do que a chamada competência adequada. Então você vai justificar, no caso concreto, por que essa comarca é a mais adequada. E aí você vai trabalhar do prisma da instrução probatória, no prisma da eficácia da decisão a ser proferida. Só que aí vem a polêmica. Mas você, magistrado, pode recusar a demanda sob o argumento de que essa demanda não foi proposta no juízo adequado, mesmo você tendo competência, mas você vai dizer, olha, eu tenho até competência, eu sou o órgão jurisdicional competente, mas a minha competência não é a mais adequada. Então você poderia recusar essa demanda? Há autores que sustentam que sim, que você poderia sim recusar a demanda e indicar qual deve ser o juízo mais adequado. Outros dizem o seguinte, não, peraí, para você indicar o juízo adequado remetendo o feito, você deveria declinar da sua competência, o que seria uma atecnia, considerando que você é o juízo competente. Então você tem que ter cuidado com esses pontos aí. No próximo bloco a gente continua.